ela que é policial civil aqui no município de Camaquã, e ela tem uma atuação importante, principalmente no que diz respeito à violência contra crianças, violência contra a mulher, violência contra idosos. E eu preciso dar os parabéns novamente para a Bianca, porque aquele projeto, aquela sementinha que a Bianca plantou aqui na cidade de Camaquã, um projeto justamente para aumentar a conscientização dos jovens e dos adolescentes sobre o abuso sexual, essa sementinha que ela plantou agora já está dando frutos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta semana a gente conversou com outros profissionais da área da segurança pública e eles citaram a Bianca justamente nessa excelência de um projeto que vem para principalmente trazer informação para os adolescentes, para as crianças do nosso estado sobre o abuso sexual. Bianca, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso convite e conversar com os nossos telespectadores da Sul TV. Muito obrigada, Gil. Uma alegria sempre estar no teu canal de televisão, no teu programa. E para mim é uma honra, mesmo porque você foi um dos primeiros canais que deu espaço ao Libertar. O Libertar, então, foi criado sob a coordenação do delegado Vladimir Urach. E hoje, no final de 2024, apresentamos ao chefe de polícia, Fernando Sodré, delegado Fernando, que apoiou imediatamente o Libertar e transformou ele num programa institucional. Agora, nos dias 25, 26 e 27 de março, fizemos uma capacitação linda na Academia de Polícia para 61 policiais. 61 policiais foram, então, capacitados, dentre outras coisas, na escuta especializada, que é a base do programa, né, Libertar, em cybercrimes sexuais, em formação da rede de apoio. Nós tivemos também a médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, que deu aos policiais uma aula de escuta compassiva, porque temos também que nos preocupar com o profissional da saúde que ouve relatos tão devastadores das vítimas de abuso sexual. Todo policial que trabalha, tanto nas investigações de cybercrime sexual, como foi o delegado Valeriano, agora em Taquara, né, que o Rio Grande do Sul, possivelmente o abusador de Taquara seja o maior do Brasil, né, muito possivelmente pelo número de vítimas. Então, todos os policiais que trabalham nessa área, eles precisam sim de um apoio psicológico, de um acolhimento, porque não temos a capacidade de desver as atrocidades que a gente vê e o que a gente ouve. E eu acho que se a população comum tivesse um pouquinho da ciência do que nós temos todos os dias, eles defenderiam ainda com mais força a proteção prioritária, plena e absoluta das crianças e dos adolescentes. Bom, Bianca, a gente sabe dessa grande quantidade de casos, né, de abuso, principalmente contra crianças e adolescentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas, quando a gente se depara com uma situação como essa, desse abusador de Taquara, onde já havia mais de 100 vítimas, e aí uma suspeita de que poderia passar de 700 vítimas em todo o nosso país, a quantidade. Isso surpreende negativamente toda a população gaúcha, a gente fica estarrecido com uma situação como essa. E aí, este homem está preso, ele está atrás das grades, graças a uma importante ação da Polícia Civil, principalmente a investigação, né, que foi realizada pela Polícia Civil, que culminou, então, na prisão dele no início do ano. A partir dali, se descobriram mais vítimas deste abusador. Só que a gente acaba se perguntando, né, Bianca, quantos abusadores como esse ainda não foram descobertos? Quanta informação a gente ainda precisa passar, principalmente para crianças e adolescentes, para que se entendam, né, o que é esse tipo de crime? O programa Libertar, ele é fantástico nesse aspecto. E, inclusive, o delegado Valeriano, responsável pela investigação de Taquara, se capacitou no programa Libertar, porque ele tem esse caráter preventivo, ou seja, hoje mesmo tivemos uma reunião com o Departamento de Crimes Cibernéticos, que está apoiando o Libertar. Então, o departamento investiga esse tipo de predador e vai nos dizer quais são, atualmente, as manobras que eles utilizam para convencimento daquela criança e do adolescente para entrar na rede dele, né? Para fornecer o material que ele deseja. E aí nós vamos poder, na palestra do Libertar, passar isso diretamente aos jovens, às crianças e aos adolescentes, porque muda muito rápido. Eles vão por um caminho, ora é TikTok, ora é jogos online, ora é o Discord,
E aí, quais são as formas que eles estão utilizando? Então, você chegar nisso, num policial na ponta, como são os policiais capacitados a libertar, e eles irem na escola e conversarem, olha, este aplicativo, vocês têm que cuidar assim, eles vão conversar com você de determinada forma, como é o grooming, né? Que é a forma que eles mais conseguem vítimas, é a técnica utilizada como grooming. E nós ensinamos essa técnica há 2 anos para os jovens e para as crianças e os adolescentes. Hoje, o Libertar atinge crianças a partir de 10 anos. Então, no caráter preventivo, ele é absolutamente espetacular. E no repressivo, da mesma forma, porque ele é o primeiro programa adicional da Polícia Civil que possui o caráter repressivo. É uma busca ativa de vítimas. Nessa palestra que nós fizemos, uma palestra fechada, amplamente estudada, cada slide ali decorre de base científica e de quem está no campo da atuação. E naquele momento, a vítima se depara com gatilhos. Qualquer vítima de estupro, ao ouvir falar a própria palavra estupro, ela já sente gatilhos emocionais. Então, através de um contato anterior com a escola, solicitamos uma sala privada. Camaquã recebeu o Libertar na maior, somente uma escola que não recebeu o Libertar porque não quis. Todas as outras, na sua maior parte, receberam o Libertar. E ali, a criança e o adolescente, estimulados pela palestra, sabedores que são vítimas e que não têm culpa nenhuma do que lhe ocorreu, vão conversar de forma privada com o policial. E ali, em revelação espontânea, relatam as suas dores e agruras. Após esse relato, o próprio policial palestrante vai à delegacia e em investigações nas nossas pesquisas, nas nossas plataformas de pesquisa, identificamos o abusador e a ocorrência vai completa à delegacia que tem que investigar. Se a criança está ou o adolescente naquele momento sendo estuprado, vai chegar em casa e vai se reiterar aquele abuso, como algumas vezes já aconteceu no programa Libertar, nós acionamos a rede de apoio, que aqui em Camaquã nós temos uma rede muito boa, um apoio maravilhoso, com a Polícia Civil, Conselho Tutelar, CREAS e demais órgãos da rede de proteção, Ministério Público, e a vítima é retirada do ciclo de violência imediatamente. Então, em casos de urgência se age, e se age em casos que já ocorreu o estupro ou outra violência sexual e não há mais o risco imediato. Então, ele tem essa busca ativa de vítimas, ele é o único no Brasil nesse padrão, e esperamos que efetivamente consigamos retirar da cifra oculta e passar para a cifra oficial, porque todas as outras violências, elas são graves da mesma forma. Mas quando é uma criança que sofre a violência, quando é um adolescente, principalmente crianças que a gente vê, às vezes vai se descobrir que sofreu o abuso porque está com uma sífilis, uma criança de 5, 6, 8 anos. Essa criança ela não tem ferramenta interna para lidar com isso. Então, muitas pessoas perguntam, como assim? Como esse cara conseguiu abusar tanta gente, tanto tempo, e todo mundo ficou em silêncio? É muito simples a resposta. Gil, nós vemos às vezes, eles utilizam essa forma de sedução da criança por inteligência artificial, fazendo-se passar por outra pessoa, trocam fotos de conteúdo íntimo. E aí eles passam, né, a dizer para a pessoa, olha, tu me faz mais isso, eu quero uma foto assim, senão eu vou contar para todo mundo, senão a tua foto vai estar no celular de todo mundo. E esse tipo de abordagem a gente vem prevenindo no Libertar há 2 anos. Então, é necessário se falar sobre educação, sobre esses aspectos e atuação de predadores nas escolas. Nós precisamos municiar essas vítimas de conhecimento para que elas fiquem ligadas e não caiam em redes de abusadores sexuais. E se caírem, a gente poder resgatar elas e propiciar o início do processo de cicatrização dessa dor. Bom, Bianca, para a gente falar também a respeito da importância desse trabalho pioneiro que você realiza aqui no estado do Rio Grande do Sul, existe um termo que você até explicou aqui ao vivo para os nossos telespectadores, que é utilizado pela Polícia Civil para denominar esses criminosos, deixar bem claro isso para quem está nos assistindo, e que a gente não via costumeiramente a Polícia Civil utilizar na maioria dos casos. E como foi utilizado neste caso do abusador de Taquara, a gente via alguns comentários nas redes sociais que era uma desinformação, as pessoas não entendiam o porquê a utilização do termo predador sexual, que é o termo que estava sendo utilizado. Geralmente se falava sobre pedófilos e tudo mais. Você explicou isso há um tempo atrás numa entrevista aqui. Queria que explicasse mais uma vez para a gente o porquê dessa denominação sendo utilizada pela Polícia Civil.
Aí eu valho-me das palavras do meu querido perito criminal do Estado de São Paulo, Erickson dos Santos, e o Erickson sempre diz, porque não se trata de transtorno mental, se trata de maldade humana. Então, pensa, o pedófilo, pedofilia e tal, um transtorno, alguma coisa. Não. Predadores sexuais, eles não têm problemas mentais. Eles são maus, eles são bandidos. Então, eles não param até a polícia para eles. Por isso que o trabalho com a comunidade é tão importante, a conscientização é tão importante. O homem abusou, ou a mulher, porque há muitas mulheres abusadoras também, abusou de ti quando tu era pequeno, pode ter certeza, vai abusar da criança do vizinho, vai abusar do sobrinho, da prima, da filha. Eles não param. Não são raras as vezes, Gil, que uma criança ou um adolescente relata dentro da palestra do Programa Libertar, logo após a palestra, o abuso sofrido, e depois que nós conseguimos identificar o abusador, aparecem mais e mais vítimas. Então, por isso que não se utiliza, porque se trata de bandidos, é um predador. Existem outras ferramentas que estão vindo e eu vejo de forma muito positiva a utilização delas. Existe uma série na Netflix que ela é sucesso mundial, chama-se Adolescência. Ela não trata sobre abuso sexual, mas ela trata sobre a utilização dos meios digitais por parte dos adolescentes. Algumas gírias que são utilizadas nesse ambiente virtual, principalmente nas redes sociais. E há um momento nessa série que ele é muito marcante para quem já teve a oportunidade de assistir, que mostra os pais que, na ingenuidade desses pais, eles davam tudo que os filhos queriam. Poxa, ele queria celular, eu dei o celular, ele queria um computador, mas ele se comportava tão bem, ele passava o dia inteiro no quarto em um computador. E aí eles se dão por conta de que eles não sabiam o que esse filho estava fazendo nas redes sociais. Eu acho que serve como mais uma forma de fazer com que os pais e os responsáveis dialoguem dentro de suas casas com seus filhos, né, com os menores de idade principalmente, sobre os conteúdos os quais eles estão acessando, porque geralmente esses criminosos utilizam desses meios, como você mesma falou agora há pouco, né, Bianca, para conseguir ludibriar esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, e aí começa toda aquela questão de abuso e até mesmo ameaças, como você acabou de relatar, né, Bianca? Eu acho uma série ótima, eu assisti, eu gostei bastante. Nós devemos ser para os nossos filhos um amparo, um porto. Então, é necessário colocar na mesa de jantar esse assunto. Colocar como funcionam os predadores sexuais atualmente, como se dá isso, verificar no comportamento dos seus filhos comportamentos misóginos, em que eles demonstram uma raiva exacerbada de alguma coisa. Por quê? Qual o momento? Quando há uma mudança brusca de comportamento, verificar se seu filho não está se mutilando. Uma criança e um adolescente, que é tão comum nós termos no Programa Libertar, que se corta, é porque a dor emocional é tão insuportável que só a dor física consegue aplacar. Então, se o seu filho está se cortando, há uma dor emocional muito grande aí, ele pode estar sendo ameaçado por predadores sexuais também. Como não aventar essa possibilidade? Ele pode ter sofrido algum abuso, ou ele pode estar sofrendo uma violência muito grande. Então, é necessário um olhar apurado, é necessário a proteção do que eles enxergam na internet, colocar aplicativos de restrição, há vários, mas principalmente o diálogo, abrir o diálogo, olhar para o seu filho com muita atenção. Nenhuma criança verbaliza imediatamente, mas ela mostra por comportamento o sofrimento que está passando. Eu conversei contigo pelo WhatsApp na semana passada, a gente já estava trocando uma ideia, né, sobre a tua participação no programa de hoje. Você falou sobre o mês de maio, Maio Laranja, seria o mês de maio voltado para a conscientização, né, Bianca? Exato. O Maio Laranja é o mês que nós utilizamos para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, para se conscientizar. É um mês em que quem trabalha nessa área fica com a agenda ultralotada, porque as pessoas realmente se preocupam, né? Mas que não seja só em maio, que seja em junho, julho, agosto, setembro, que seja uma constante na vida. Antes nós nos preocupávamos muito com o velho do saco, na minha e na tua época, Gil, né? Que nós já temos uma certa rodagem. E era a preocupação. Hoje, nós temos um mundo virtual que nós não conhecemos direito,
E nós precisamos protegê-los desse mundo. O ideal é que não fiquem em ambientes fechados com computadores, o ideal é que o computador fique no meio da sala da casa, com a tela na frente de todo mundo que está passando atrás para ver. Que seja só uma televisão na casa, não fique dentro do quarto de cada um, porque para que o YouTube, toda a família veja o que ele está assistindo nesse YouTube naquele momento. Para que os jogos online, como é que eu vou proteger os meus filhos dos jogos online? Por exemplo, baixa no teu celular o jogo online que ele gosta de jogar. Joga com ele e verifica. Isso é básico, verifica. É possível bonificação do meu filho, de terceiros mandarem bônus para os meus filhos? É possível? É possível diálogos com terceiros, áudios com terceiros? Se é possível, preste atenção e evite e bloqueie e não deixe jogar. A gente estava falando sobre Maio Laranja, né? Eu vi que o dia 18 de maio ele é uma data nacional para se discutir mais sobre esse assunto. A gente sabe que esse é um assunto que deve ser debatido o ano inteiro, né? Principalmente na conscientização dos nossos jovens, mas a gente ter um mês específico para isso, assim como acontece no Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são meses os quais a gente bate mais em cima desses assuntos, eu vejo com bons olhos isso, né? Porque isso desperta, principalmente nas escolas, que é o ambiente onde a maioria desses jovens estão, um diálogo mais amplo sobre esse tema. É fantástico. É importantíssimo e tem que continuar. E principalmente nós temos que empoderar os nossos professores, né? Não desautorizá-los, e eles só têm a obrigação de ensinar o conteúdo pedagógico, o resto é dentro de casa. Então, nós devemos sim valorizar o trabalho dos professores, mas nunca esquecer de nós como educadores, como pais, os principais responsáveis por guiar a vida dos nossos filhos. Bom, e aí por isso que é importante a gente ter entrevistas como essa da Bianca ao vivo aqui na Sul TV, esse finalzinho de tarde. Muitas pessoas que tiveram uma jornada de trabalho, estão em casa, estão em frente da TV, muitas vezes tomando aquele chimarrão em família, e assistir uma entrevista como esta da Bianca é de grande valia para que a gente desperte o interesse de se conversar sobre esse tema dentro das famílias. E é por isso, Bianca, que eu já reforço o convite para que você participe mais vezes aqui do programa, para a gente falar mais e principalmente conscientizar todas as famílias brasileiras sobre esse problema. Muito obrigada, Gil. Eu peço a todos que estão nos vendo que sigam o perfil do Programa Libertar no Instagram, que ali, feito com carinho pela Thais Hausen, do Departamento de Comunicação Social da Polícia, nós colocamos passo a passo, muitas vezes, a atuação de predadores num sentido pedagógico, para que as pessoas que olhem as nossas publicações entendam o perigo disso tudo. Então, é Programa Libertar RS Oficial. Ali tem um link em azul que qualquer escola, pai, EJA, pode pedir o Programa Libertar, que nós vamos lá e vamos fazer a palestra. Totalmente gratuita. Muito obrigada, Gil.